Então tá, vamos dar início à nossa live de hoje. Muito boa noite, pessoal que está conosco online e aqueles que, porventura, irão acompanhar este vídeo depois que a gente republicar em nosso canal no YouTube. Nós temos hoje a participação da nossa presidente da federação, como sempre em parceria, fazendo essas lives, integrando a comunidade aquática, informando do que é sempre necessário para manter a galera aí integrada. E, para nossa surpresa, o professor Rodrigo Vilar aceitou o nosso convite e irá bater um papo super curioso, super tranquilo, falando da sua visão, da sua experiência profissional, a sua visão como técnico, na formação de alguns grandes atletas, inclusive que conseguiram grande destaque a nível nacional e internacional, né? Então, com certeza será uma grande contribuição do professor Rodrigo Vilar esta noite. E já repassando agora a bola para a nossa presidente, que irá nos informar, basicamente, de como é que está sendo essa pandemia, né, isso, galera? Realmente houve uma baixa, mas aí o pessoal meio que afrouxou, né, e realmente a gente tem observado, acompanhado que os números da pandemia têm voltado a preocupar a nossa situação, porque a gente gostaria que isso tudo já acabasse, né? Que a gente pudesse já voltar às nossas atividades normais. E, de repente, né, a ameaça de retornar esse drama que tem sido essa pandemia. É verdade, Franklin. Como eu falei anteriormente, né? Primeiro, boa noite a você, boa noite ao pessoal que está aí conosco, né? Já na live, e aqueles que vão assistir depois. Muito obrigada a todos, né? Mais uma parceria nossa. E hoje a gente vai ser especial, não vamos ficar só os 10 minutos, vamos ficar um pouquinho mais, porque o nosso querido Rodrigo só vai poder chegar a partir de às 19h30, né? Aí 30, né? E ele entra e você começa uma nova live, com certeza vai ser uma live muito boa, porque o Rodrigo é um dos melhores técnicos, né, que nós temos no Rio Grande do Norte, e ele é o técnico que tem o maior número de atletas medalhistas no estado, né, então, assim, com certeza, eu sei que você vai sugar bastante dele, vai ser muito proveitosa a live, né, que ele tem muito para passar para a gente, né, uma experiência muito boa, e apesar dele ser muito jovem, mas ele tem muita experiência, né, e resultados excelentes, né, então vai ser uma live muito legal, mas vamos falar um pouquinho, né, não só dessa pandemia, mas principalmente da nossa federação. Antes da gente falar dos eventos, eu queria falar da nossa reunião que eu tive ontem com a equipe de arbitragem, né, ontem a gente, depois desse tempo todo, nós tivemos essa reunião com a equipe de arbitragem, foi um reencontro, foram 19 árbitros, e nós tivemos uma conversa séria, né, porque nós passamos para eles, que fazem parte da nossa federação, passamos para eles exatamente isso, a situação real da federação hoje, né, como nós ficamos depois dessa pandemia, estamos ainda, né, e assim, foi bem importante a gente passar essa informação para eles, né, e passamos para eles também, principalmente, os dois eventos, né, e os protocolos que a gente vai ter, né, de segurança, não só para os participantes, mas também para a equipe de arbitragem, né. Então, assim, a gente passou tudo como vai ser, não só esse evento, que não é uma competição dia 7, né, é um evento dia 7 e uma competição dia 12 e 13. Então, assim, a gente foi uma conversa bem proveitosa que nós tivemos com a equipe de arbitragem. Eu acho que a galera entendeu, e com certeza vai estar junto conosco para ajudar a gente futuramente a sair dessa situação. Tá legal, então, dia 7 foi marcado uma tomada de tempo oficial, e essa tomada de tempo, por enquanto está sendo agendado pelos próprios técnicos, as equipes, que pretendem pegar tempo oficial da própria federação, e de repente, se alguém tiver, algum outro atleta tiver interesse em pegar tempo, que seja registrado pela própria federação, como é que isso poderia ser feito, e em relação às inscrições, enfim, quais são as informações para esse evento dia 7?
Isso, como eu falei, não é uma competição, né? É um evento. Várias federações do Brasil já fizeram e continuam fazendo, né? Principalmente antes, que não estava aberto totalmente para competição, mas a maioria agora já está, né? Os estados já estão com competições, mas antes muita gente fez isso em tomada de tempo. Algumas federações eles faziam da equipe de arbitragem e no local, né? Que o clube treinava para fazer essa tomada de tempo. Mas, assim, com recursos, né, de equipamentos, de transporte de equipamentos, ou seja, não é uma coisa 0800, né? Então, assim, os técnicos solicitaram para a gente que a gente fizesse esse evento para tomar o tempo desses atletas. Eles vão nadar as provas que eles escolheram, junto com os técnicos, né? E os técnicos escolheram as provas e os atletas escolheram as provas que eles vão nadar. Então, os horários serão separados. Eu ainda não tenho a definição dos horários, por quê? Porque o evento ainda é sábado, dia 7, na piscina do Henrique Capriciano. Mas as inscrições se encerram ainda na terça-feira, dia 3. Então, até lá, a gente já recebeu de 2 clubes federados, o Aeroclube e o Noil de Ramalho, né, o antigo Henrique Capriciano. Então, esses 2 clubes já enviaram as inscrições, mas pode acrescentar mais alguém, se quiser, ainda até terça-feira. E nós convidamos também atletas de escolinha, atletas de outros clubes federados, chamamos atletas master para participar, porque quem tiver um grupo, vai juntar aquele grupo e a gente vai separar um horário para aquele pessoal. E quem não tiver, a gente vai tentar rodar um horário separado. Porque como é que vai acontecer isso? Vou dar um exemplo. O Noil de Ramalho, vamos que a gente coloque o Noil de Ramalho horário de 10 às 12, tá? Da manhã, do sábado, dia 7. Então, naquele horário, durante aquelas 2 horas, não é em formato de competição, tipo, entre uma prova e entre a outra, aquela correria, não. Vai ser uma correria tranquila, até porque são os mesmos atletas que já convivem com eles, né, já treinam juntos durante a semana, não vai misturar com outros clubes. Aquele espaço vai ser só a equipe de arbitragem e o Noil de Ramalho. Então, eles nadam todas as provas, os tempos vão todos para o histórico deles, né? Então, terminou aquilo ali, tem um intervalo, é o tempo que eles vão embora, tem todo aquele protocolo, o atleta não pode trocar de roupa no banheiro, tem que só passar numa ducha rápida e ir embora, terminou, não fica lá, só fica lá no horário que está tendo a sua participação. O Henrique esse ano pediu para que não tivesse público nenhum, nem os pais, é uma decisão da escola, e também que não fosse filmado, nem fosse colocado em redes sociais, porque é um evento que realmente a gente não é um evento particular, não é uma competição. Então, nós temos isso aí, talvez a equipe do professor Gladys também participe. Então, até agora, nós temos esses 2 clubes. Então, quando terminar as inscrições, na terça-feira, né, aí a gente vai poder fazer exatamente os horários. Mas nós já temos o regulamento, já disponibilizamos o regulamento, vai ter todo o protocolo de segurança, álcool gel, todo mundo tem que usar máscara, equipe de arbitragem, protetor facial, medição de temperatura, tudo isso vai acontecer. A entrada, apesar do Henrique Castriciano ser um local totalmente aberto, mas nós vamos organizar com os participantes, vai entrar todos naquele portão do lado da cabine, porque aí a gente tem um controle de entrada, até porque não vai ter público, né? Vai ser entrar todo mundo ali naquele mesmo local, e pronto, e a gente vai tentar fazer tudo com bastante segurança para todos os participantes, os atletas, os técnicos e a gente da equipe de arbitragem. Então, quem quiser fazer parte ainda pode se inscrever até terça-feira, dia 3. Nós disponibilizamos, é só você mandar para o e-mail da federação, aquatrn@gmail.com, você manda as suas provas, Franklin Rodrigues vai nadar a prova tal, e manda seu comprovante de pagamento da sua inscrição. Pronto, tudo é online, nada presencial, então todas as inscrições estão sendo feitas dessa forma, tudo online. Envia o e-mail com a prova e o comprovante de pagamento. Isso é para o dia 7, no Henrique Castriciano, essa tomada de tempo, que está aberta a todo mundo, inscrição até terça. Ok? Muito bem. Então, mesmo diante dessa dificuldade que a gente tem enfrentado durante o ano, realmente, né? E só agora que a gente, em novembro, que os atletas vão poder ter uma oportunidade de ter um evento aqui no nosso estado,
competitivo, mas não nem tanto uma dimensão competitiva como a gente tem feito as competições comuns da federação, mas é uma competição diferenciada, mais reservada para a tomada de tempo enfim, essa dificuldade toda devido justamente a esse enfrentamento que a gente tem tido com a pandemia, né, contra esse coronavírus. E uma coisa importante, Franklin, também, é uma forma também da federação, nós cobramos uma taxa simbólica praticamente de R$ 12 por prova, né, até porque, como eu disse a você, tem custos, e assim, é uma forma também, não só dos atletas, quebrar aquele gelo, né, de estar dentro do espaço de competição, numa piscina, com a equipe de arbitragem, né, voltar, né, a matar a saudade nisso aí também, e é uma forma também de ajudar a federação dela angariar alguma coisa de recurso para a gente se organizar também para o evento do dia 12 e 13. Isso, Galega. Antes de a gente entrar nos detalhes do evento, do Festival FAN 50 anos, dia 12 e 13 de dezembro, eu gostaria de comentar algo que eu tive que repassar para um professor de natação de escolinha que me procurou durante a semana, pedindo informações sobre esse evento e tal. Mas aí que eu acho interessante, pelo menos, resumir algo que pode com certeza, contextualizar a importância de eventos como esse para todos os atletas, não só os federados também, pessoal de escolinhas, de master, né? Quando eu era criança, a gente escutava aquele ditado, aquela frase, o importante é competir. E eu, particularmente como atleta, eu ia para as competições, com certeza, e se eu tirasse o 8º lugar, eu queria o 7º. Se eu tirasse o 3º lugar, eu queria o 2º. E é próprio do atleta, né? O atleta que quer evoluir, ele sabe que... E até aquele que vence, ele quer bater o recorde, né? Sempre tem aquela coisa meio insatisfeita, você procurando aperfeiçoar, e é próprio da competitividade da natação. Mas os anos vão passando e chega a um ponto e às vezes você se pergunta sobre essa frase, né? O importante é competir, mas e se eu não ganhar? Se eu viver só perdendo? Mas os anos vão ensinando a gente, vão ensinando diversas outras lições, né? E por sorte, que uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha lido um artigo do Coach Pucieldi na Best Swim e me chamou muita atenção a forma como ele abordou, e eu, inclusive, repassei o conteúdo e está lá disponível no nosso blog sobre a natação americana, como é que acontece a natação estudantil americana. Bem, aí eu tive que fazer um resumo para esse professor durante essa semana que pediu a explicação dos eventos, né? E porque às vezes a gente percebe que o pessoal se preocupa muito com a medalha, sabe? É bom, com certeza. Você competir e tirou em quarto que é terceiro, tirou segundo que é primeiro, você quer bater o recorde, você quer ser o melhor índice técnico, com certeza isso aí é próprio do atleta competitivo que tem garra, que tem força e algo bastante positivo, com certeza. Não tem nada de mal em desejar ser o melhor. Mas, mas se não tem medalha. E aí, como é que fica? Poxa, às vezes a gente é levada a só compensar os ganhos materialmente, né? Mas esse artigo do coach Pucieldi falava sobre a natação americana, que durante um período do ano tem inverno lá, e no inverno tem neve, e na neve eles já não treinam na água, tem outro tipo de treinamento, e não competem, e quer dizer, passam apenas 6 ou 7 meses durante o ano para ter competição. E as competições seriam competições corridas, marcadas assim periodicamente a cada 15, 30 dias, e essas competições não teriam medalhas.
né? E eu até comentei, poxa, o país que mais tem atletas medalhados em Olimpíada, que é os Estados Unidos, tem mais de 280, enquanto a gente tem uma medalha de ouro com o nosso grande herói, César Cielo, os Estados Unidos têm 280 ouros. Só de ouro tem mais de 280 medalhas. E é o país que, entre outras palavras, né, daria menos medalhas nas competições. Mas as competições atraíam bastante os atletas parecem que se sentem numa outra dimensão quando você está na competição, né? Bem, isso aí produz, com certeza, é um ambiente que produz o desafio de ser melhor, né? E já voltando para a nossa realidade de Brasil, nem sempre a gente encontra esse tipo de disposição, talvez dos atletas, talvez até, não sei, de alguns técnicos, alguns professores, de botar o próprio menino para treinar, para competir, para pegar tempo, né, sem aquele interesse de medalha, mas, sabe, fazer parte, aquela tomada de tempo, fazer parte de um programa, de um trabalho corrido, digamos assim. Cada professor, cada técnico tem suas metodologias, mas assim, só para fazer um comparativo do quanto, às vezes as pessoas, aquele evento não tem medalha, eu vou lá para um evento que não tem medalha, mas, sabe, chamar a atenção da importância que possa ser esse evento do dia 7, que a federação está se dispondo a marcar tempo, e o pessoal se sentir à vontade, se sentir numa boa, não é porque não tem medalha que você não vai, né? Então, e não só porque, é uma taxa que eu vou contribuir com a federação, sim, tá, mas marcar tempo oficial, tá o árbitro ali, sabe? Às vezes o árbitro deixa de fazer outras tarefas durante o dia para estar ali, exclusivo para natação, dedicando, e marcar tempo, com certeza, né? É uma outra dimensão, né? É importante. Importante. Verdade, Franklin, é verdade. E assim, a gente tem essa competição, né, que do dia 12 e 13, não é um evento, é uma competição de medalhas, né? Como eu disse a você, nós tentamos com a Prefeitura de Natal, através do secretário, Claudio Cortino, nós solicitamos várias ajudas, né? EPIs para ajudar, que a gente tem, mas vai ser que a gente o governo do Estado. Nós pedimos também a estrutura, né? De cadeira, mesa, quando você precisa para montar uma competição, e pedimos também a premiação de troféus, né? E eu deixei já os ofícios aguardando que a prefeitura vai disponibilizar para a gente, né? Até eu pedi a ele porque qualquer coisa, se não tiver qualquer coisa, não tiver. Por exemplo, no caso da premiação, né? Tomada de tempo não tem mas é importante o atleta, ele participando do evento, equipe arbitral. E vira oficial. Então, se nós com a Prefeitura de Natal, logicamente vai ser uma medalha diferenciada por eles, patrocinada por eles, mas se a gente não tiver, a gente já falou no começo, nós vamos reaproveitar que nós já temos na federação, talvez alguns atletas a medalha, mas é uma forma, é um festival, comemorando o aniversário da federação, mas ao mesmo tempo, nós estamos fazendo a federação uma coisa para poder sobreviver e começar o ano 2021 tirando. Porque hoje a gente está legal, sabe? Eu venho dizendo isso, ou a gente faz alguma coisa, como você disse, depois de um ano todo, só no ano. Coisa inédita, né? Tudo isso devido à pandemia. As pessoas vão ter que ter consciência que o pouco
um momento, como você disse, a medalha, é um momento da gente, mas de celebrar não é só a federação, mas celebrar a nossa saúde. Nós estamos lá, todos juntos, depois do ano todo, né, nós estamos lá, naquela disputa, né, revendo os amigos, naquele ambiente que a gente ama tanto, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender, é tanto que eu coloquei o nome festival, né, para que as pessoas entendam que é uma festa, é um reencontro, é uma coisa que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, de algum tempo, vai ter toda a segurança, mas assim, nós fizemos já o regulamento, já divulgamos em todos os nossos grupos, as inscrições é até o dia 7 de dezembro, tem ainda muito tempo para a galera que não está treinando, treinar, né? Mas hoje, como eu estou dizendo, hoje ninguém vai atrás de resultado, de rendimento, não. Hoje a gente vai atrás de se confraternizar, de se reencontrar, porque a vida e Deus nos deu a oportunidade de até agora sobreviver a tudo isso, e se Deus quiser até lá também, né? Todos nós com saúde, né? E eu acho que o mais importante é que as pessoas têm que entender, como você disse, não é só, o momento não é só a disputa, a medalha, o momento hoje é a vida. Eu acho que a nossa competição é isso, é uma ajuda à federação comemorando os 50 anos e principalmente a vida. E o esquema é aquele mesmo, né? Os clubes que são federados, nós chamamos clubes de outros estados também, os clubes que são federados fazem a sua inscrição no próprio sistema, que os técnicos, né, já têm acesso. Os não federados de escolinha e de marcha, se tiver algum grupo formado, né, de vários atletas, o responsável, nós temos o mapão, ele preenche o mapão e, da mesma forma, envia por e-mail o comprovante e o mapão com o nome dos atletas e as provas. E aqueles que vão individual, que não está participando de grupo nenhum, também pode participar. É só, como eu já disse, na história do Tá Tomada de Tempo, entra no nosso e-mail, manda as suas provas e o comprovante de pagamento. Isso tudo até o dia 7 de dezembro. O evento vai ser o dia 12 é um sábado, manhã e tarde, e no domingo, dia 13, pela manhã, tudo aí na piscina do SESI Clube, aí é diferente, nós vamos ter uma só entrada, é 30% do público, cada atleta pode levar no máximo um acompanhante, a gente sugere que as equipes que venham de fora venham só os atletas e os técnicos, então assim, vai ter uma proporção de 30 pessoas lá na arquibancada, entendeu? Então assim, tudo isso é o que a gente está, né, na medida do possível, tentando organizar e divulgando, né, nas nossas redes sociais. Muito bem. Então, Galega, mais alguns detalhes desse evento, então, dias 12 e 13, vai ter como fosse uma Copa Potiguar, que o pessoal participava valendo pontuação, inclusive, né? O Master também vai participar, isso, e as escolinhas? Isso, nós fizemos, Franklin, ficou meio que uma Copa Potiguar, porque na Copa Potiguar a gente só tem prova de 50 e 100, né? Então vai ter 50 e 100 de todos os estilos, vai ter também prova de 200 medley e 400 livre. A gente acrescentou até porque são 3 turnos, né? Em média 18 provas por etapa, né? Então, o que é que nós vamos fazer mediante tudo isso? Nós, para não ter aquela sobrecarga de medalhas, né? Se bem que deu quase 735 medalhas que nós vamos gastar nesse evento, as pessoas acham fácil, mas não. Juntando ouro, prata e bronze, 735 medalhas. E nós dividimos em categorias, né? Começa com a categoria pré-mirim, né? Que é 8 anos. Aí vem as categorias da federação, mirim 1 e 2, petis 1 e 2, infantil 1 e 2, juvenil 1 e 2. Júnior é uma categoria só, o júnior 1 e 2. Aí nós criamos a categoria sênior, que é de 20 a 29 anos, a Sênior A, que é de 30 a 39 anos, Sênior B, de 40 a 49 anos, e o Sênior Master, que foi uma coisa que a gente inventou, vai ser de 50 anos para cima. Então, assim, a gente não tinha condições de fazer o Master de 5 em 5 anos, como é o normal, porque, como eu estou dizendo a você, a gente não sabe se vai ter o público suficiente, e é uma quantidade de medalhas enorme. Só essas categorias a gente conseguiu
fechar com 735 medalhas. Você imagine se a gente divide o Master em mais vezes, entendeu? Então, assim, a gente tentou, dentro do público que a gente tem, fazer umas categorias que não prejudicam muito os atletas, mas é como eu estou dizendo, eles têm que entender que não é uma disputa, não é rendimento, é uma festa. Então, assim, a gente tentou fazer umas categorias bem legais, os técnicos concordaram, acharam bom. Eu falei com o presidente da associação aqui de nadadores master, o professor Rodolfo, o presidente, ele achou ótima a ideia, entendeu? Então, assim, foi uma coisa em consenso com a galera de escolinha, de master federado, e eu acho que vai ser um evento bem legal, se Deus quiser. Com certeza, se Deus quiser vai dar tudo certo. Galera, nós estamos praticamente encerrando a sua participação hoje, um pouco mais estendida, e vamos deixar assim. Pessoal, essas informações que estão disponíveis em nossa live aqui no Instagram, nós vamos republicar um vídeo no YouTube, e também nós iremos transcrever essas informações da federação no nosso blog essa semana que vem, certo? E o pessoal vai poder se inteirar melhor de como fazer sua inscrição e participar, tanto do evento do dia 7, quanto do nosso festival FAN 50 anos, dias 12 e 13 de dezembro. Então é importante que o pessoal se integre, né? E a gente possa se rever lá a galera e tal, como é que o pessoal, quem é que está treinando, quem é que está fazendo tempo bom, e de repente pode ser até uma expectativa para o próximo ano, principalmente a galera master aí que toca um desafio. Então, galera, para concluir a sua participação e explicando agora o pessoal que a gente vai fazer um pouco diferenciado hoje, porque as nossas lives são tempos corridos, né? Que o Instagram estabelece de 60 minutos impreterivelmente. E hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai concluir a live, certo, pessoal? Então, quem estiver online, logo após a despedida da nossa presidente, eu vou concluir a live e vou reiniciar, 30 segundos para a gente reiniciar, e já reiniciar com o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Vilar, o professor, o técnico Rodrigo Vilar, beleza? Então, com vocês, as despedidas do nosso presidente. Bem, Frank, só para complementar, né, não só no seu blog, mas no Instagram da federação, no nosso blog aquaticarn.blogspot.com.br, no nosso Face da federação, todas as informações, regulamento, mapão, todas essas informações estão lá para quem quiser, né, participar do nosso evento 12 e 13 de dezembro, inscrições até o dia 7, e essa também é da tomada de tempo, né, todas essas informações estão lá também. Então, eu gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que estão aí conosco, inclusive meu amigo Sérgio Silva, que acabou de entrar aí, meu querido Sérgio. Estou me despedindo, né? Hoje, como o Franklin disse, foi especial, porque a gente tinha muitas informações para passar, terminou dando certo, né, Franklin? Eu vou sair, ele vai fechar a live, daqui a pouco ele volta, e todo mundo tem que voltar de novo para prestigiar nosso querido Rodrigo Vilar, um grande técnico, um dos melhores técnicos que a gente tem aqui no nosso estado, um dos mais vitoriosos técnicos, né? E a pergunta que eu deixo para ele, né, que ele pode estar aí já participando, que é exatamente para saber dele qual é a sensação dele ter tido um atleta olímpico participando, que foi o caso de Marco Macedo. É a sensação dele como técnico, como é que ele sentiu na hora que ele viu o Marquinhos conseguir essa vaga. Então, eu acho que a minha pergunta que eu deixo para ele é essa, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo aí que está participando da live, um beijo no coração de todo mundo, até daqui a 15 dias, que a gente está fazendo agora de 15 dias, né, Franklin? Então, um beijo para todo mundo, um beijo para você e manda ver aí. Aí, galera, mantenham-se conectados, certo? 30 segundos para a gente reiniciar. A gente vai reiniciar com o Rodrigo Vilar. Tchau, galera. Boa noite. Opa, Rodrigo. Tudo bem? Tá fugindo aqui, pronto, agora ficou beleza. Tranquilo? Estabilizou aí, beleza. Então, pessoal, muito boa noite. Estamos reiniciando a nossa live, a programação de hoje. Segue agora com o nosso grande professor e técnico, Rodrigo Vilar. Então, pessoal, muito boa noite. Iniciando a nossa live. Nós estamos aqui diante de um dos grandes técnicos, que é a nossa natação.
tem o privilégio de produzir grandes atletas e grandes equipes vitoriosas, o Rodrigo Vilar. Nós convidamos o Rodrigo e ele prontamente aceitou o convite para bater um papo aqui super tranquilo, super curioso. E já iniciando, Rodrigo, é praxe, durante as nossas lives, a gente conhecer um pouco também de como é a formação daquele profissional, né, o que é que levou ele ao ambiente aquático. Então, muitos dos nossos professores e técnicos também foram um dia atletas, e com certeza é um exemplo para os que estão surgindo agora, muitos atletas têm curiosidade, e eu gostaria de começar justamente falando sobre a sua formação no curso de Educação Física e todo esse interesse voltado para a modalidade aquática, a natação. Bom, boa noite, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Não teria nem como recusar tudo que foi em prol da natação, principalmente no nosso estado. Estarei sempre disponível a ajudar da melhor maneira. Enfim, eu me formei em 2000 em Educação Física, né? Sou ex-atleta de natação, participei de competições de 87 até 93, 94. Depois eu parei questão de faculdade e tal, e já pensei em voltar algumas vezes, mas os horários, enfim, as aulas não deixam muito. Mas me formei em Educação Física, depois eu fiz especialização em Pedagogia de Esporte, depois eu terminei meu mestrado em Educação, hoje eu sou mestre em Educação, devo estar começando meu doutorado, se Deus quiser, agora de dezembro para janeiro. E como eu disse, né, eu sempre fui envolvido no meio aquático, meus pais são professores de Educação Física, meu pai especificamente foi técnico de seleção paralímpica, foi técnico de seleção do nosso estado. Então, assim, o meio aquático me pertence desde que eu nasci, né? Hoje eu tenho 43 anos de idade, nossa academia tem 39, fez agora nesse mês de outubro, então não tem como eu não ser envolvido nisso aí. Nem mesmo que eu não quisesse, eu estaria envolvido de alguma forma. Então, assim, peguei o bastão dele de certa forma. Minha mãe também é professora de Educação Física, é formada, trabalha nessa área de natação, mas não como técnica, assim como reabilitação e como lazer, né, como escolinha e tal. Então, eu sempre fui muito competitivo, de imediato, assim que eu deixei de ser atleta, eu já passei a ser auxiliar técnico, mesmo antes de estar na faculdade. Então, quer dizer, essa parte competitiva, essa parte do ganho, assim, da performance, sempre foi muito, muito presente no meu sangue, digamos assim. Rodrigo, então, mas aí um pouco mais, tentando buscar conhecer particularidades suas. Você no caso, durante a sua fase de atleta, você nadava basicamente as que provas? Era mais velocista, mais fundido? Porque praticamente você hoje tem muitos atletas, medalhistas, inclusive, que se deram bem em provas de velocidade, né? Eu costumo dizer que os opostos se atraem, né? Eu não gosto de dar treino de velocidade. Quer dizer, não é que eu não gosto, eu prefiro dar treinos para nadadores de meio fundo, né? Nadadores hoje a prova de 100 é uma prova de velocidade, mas para nadadores de 200 e provas específicas como 200 medley, enfim, esse tipo de prova são os treinos que eu mais, assim, tenho mais ganância de aquela vontade, aquela ambição de dar treino. E por ironia do destino, meus maiores atletas, os atletas que mais conseguiram medalhas a níveis internacionais, são nadadores de 50 e 100. Então, mas eu nadava costas e minhas melhores provas eram 100, 200 costas e 200 medley. Fui nadador, nadei muitos anos no Gênesis e Norte Nordeste, sempre com essas provas. Muito bem. Então é isso. A gente observa que realmente o pessoal que foi atleta, de alguma forma, traz essa característica, né, de imprimir numa equipe, num atleta, aquela competitividade diferenciada, digamos, de um técnico convencional, de um professor convencional de natação. Não querendo desmerecer, mas às vezes acontece de ter aquela característica própria do ambiente de competição, né? E a gente sabe que parece que é uma coisa que se transfere, né? Você sai daquele momento de atleta
mas agora você se torna um profissional e você se torna responsável agora por formar atletas, né? É verdade. E existe uma certa vantagem, como você disse, sem desmerecer aquele que não passou por isso. Você, quando foi atleta, você passou muito daquilo que seus atletas estão passando no dia a dia. Apesar do nosso tempo, você vai lembrar, não existia tantos treinamentos específicos como tem hoje. Você divide nadadores de 50, nadadores de 100, nadadores específicos, provas longas, meio fundo e tal. Antigamente, todo mundo nadava tudo e era um treino só para todo mundo. Né? Então, hoje a gente tem determinadas épocas, a gente consegue treinar no mesmo, com 5, 6 raias, 2, 3 tipos de treino diferentes, né? com especificidades e com objetivos distintos. Né? E agradecer a Joãozinho, que foi meu técnico no Colégio das Neves durante muitos anos, dizendo aí as grandes palavras mais uma vez. Muito obrigado, João. Um grande abraço. O Joãozinho era o melhor atleta, o melhor nadador dessas provas. Pessoal, fica à vontade, beleza? A gente faz uma programação aqui para tentar expor toda a experiência do nosso convidado, mas nada impede o pessoal comentar, lançar uma pergunta e a gente também poder interagir, né? Interagir. Então, realmente, Rodrigo, você falou uma coisa que faz diferença hoje em dia. Com certeza, com o tempo a natação vai evoluindo, os esportes, e também foi característica, só para comentar também, da minha particularidade, foi característica daquela época ter treinado as mesmas coisas com todo mundo ali na equipe, né? E eu lembro que alguns colegas meus tinham tipo um medo de alguns dias, né? A quinta-feira, eu não vou na quinta-feira para o treino, porque sabia que na quinta-feira era treino de 800. E a 800 era 25 de borboleta e 25 de crawl. Era 4 de 800, um de 800 borboleta com crawl, um de 800 de crawl. Então, tinha gente que tinha medo, eu não vou quinta-feira porque quinta-feira é o dia de 800, era o treino pesado. Então, mas hoje em dia, os treinos acabaram sendo adaptados e tem gente que acaba treinando até séries de 100, séries de 50, não precisa fazer aqueles treinos tão exigentes, né, e consegue realmente até dar melhores resultados. E engraçado porque, como você disse, tudo vai evoluindo, né? Hoje, os meus atletas, eles sabem exatamente qual é o dia mais forte do treino, porque na segunda-feira ou na sexta-feira anterior eu já aviso. Isso faz com que a gente, como técnico, saiba aqueles que querem mais, aqueles que são mais dedicados, aqueles que vão com mais vontade de treinar. Né? E às vezes eu digo, amanhã você vai fazer tal coisa, você vai fazer outra, você vai fazer isso, essa raiva vai fazer tal coisa. E nisso a gente consegue identificar aqueles que querem algo mais, sair da normalidade, digamos, né? E é importante para a gente, como técnico, ter esse feeling de sentir aqueles que são mais interessados, aqueles que conseguem destacar mais, exatamente por causa dos treinos. Uhum. E, Rodrigo, então, entrando no assunto mais voltado para esse início de carreira sua, pelo que eu tinha visto no seu currículo, talvez você teve essa experiência primeiro com os para-atletas, né? Ali 2000, 2001, 2004. Então, como é que foi essa primeira experiência com a Sociedade dos Eficientes, com a CADEF também? Na verdade é o seguinte, meu pai foi o pioneiro aqui no nosso estado no desporto paralímpico, né? Na época ainda era paraolímpico e agora paralímpico. E a nossa academia foi voltada para isso, né? Foi feita por ele, pela minha mãe, para que trabalhasse com essa clientela. Enfim, então nós começamos com um convênio e as coisas foram melhorando, começou a aparecer atletas que ele conseguiu detectar potencial de representar o nosso estado e, consequentemente, depois chegou à seleção brasileira e ele foi técnico da seleção paralímpica durante 3 ciclos, né? Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney 2000. E eu peguei o bastão, entre aspas, assim, e eu fui técnico da seleção paralímpica no ciclo de Atenas 2004, 2001 até 2004. Né? Então, assim, eu comecei realmente na parte paralímpica e a gente sempre revelou muitos atletas bons aqui no nosso estado, a gente sempre era uma potência, uma referência no estado, principalmente na natação, e tudo isso, sem dúvida alguma, 100% se deve a ele.
Hoje existem outras pessoas trabalhando, né, pegaram o barco andando e conseguem ainda manter esse barco funcionando. De maneiras diferentes, com opiniões diferentes, com pensamentos diferentes, mas, enfim, tudo precisa ter um começo, né? E as pessoas esquecem que o pioneirismo muitas vezes é difícil e é muito mais complicado. Mas deu certo assim, eu trabalhei 10 anos primeiro com o Paralímpico, para depois começar a trabalhar com os convencionais, digamos assim, sem esquecer do Paralímpico, né? E foi um desafio para mim quando eu fui trabalhar com os não, né, digamos, os olímpicos, os atletas convencionais, porque eu sempre me cobrei muito, o nível de exigência sempre foi muito grande, principalmente quando você vai substituir alguém e já conseguiu quase tudo, ou praticamente tudo que poderia ser possível dentro de uma seleção, você tem que estar com a cabeça muito boa, muito focado e saber daquilo que você pode chegar. Então, quando eu fui substituído nesse ciclo, aconteceu exatamente isso. Os atletas se reuniram e foram os atletas que escolheram os técnicos que podiam estar na seleção brasileira paralímpica em 2004, 2000 para 2004. Então, nós fomos em 3. Eu, a professora Tatiana e o professor Gustavo ficamos nesse ciclo escolhido pelos atletas. E o mais legal, porque o Rio Grande do Norte sempre teve de 30% a 50% da seleção, mas esses atletas não votaram, né, porque senão era um peso muito grande, eu iria ganhar de qualquer jeito, né? Mas então os outros atletas fizeram questão de não deixá-los voltar e mesmo assim conseguir ser condecorado, digamos assim, ser da seleção paralímpica. Foi um feito fenomenal. Você representar seu país dentro de uma Olimpíada e de uma Paralimpíada é algo que, se você pedir para a gente descrever, vai sempre faltar palavras e tudo mais. Então, quando eu fui para a parte convencional, eu comecei a me cobrar também. Será que eu vou conseguir ter êxito de forma... Né? Eu sei que não imaginaria nunca chegar ao ponto de treinar o Marcos Macedo que fosse para a Olimpíada. Para mim, se eu fosse campeão, eu tivesse algum atleta que fosse medalhista no Norte-Nordeste, eu já estava soltando foguetão. Imagine chegar onde eu consegui. Então, o Papai do Céu me abençoou demais. Eu sou muito grato. Consegui muito mais coisas do que eu um dia imaginei. Me preparei para isso, não vou negar. Então, as oportunidades, quando apareceram para mim, eu estudei muito, fui atrás, fui querer entender cada vez mais natação. Né? Fiz curso com o Sejão, que eu vi que ele entrou aí, o tempo lá do SESI, Mossoró. Então, quer dizer, assim, a gente vai tentando melhorar sempre que pôde, conversando com outros técnicos, trocando informações, trocando treinos, perguntando como é que se pode melhorar, sem modéstia, né? Sem achar que o outro é melhor ou você é pior do que alguém. Troca de informações é o melhor aprendizado que a gente tem para a nossa profissão. Então, quando eu fui para o convencional, eu fiquei muito receoso, porque eu já tinha conseguido bons resultados, grandes resultados no Paralímpico. E eu tive 2 atletas muito emblemáticos nisso aí, que eu não posso esquecer de deixar de falar, que é Gisele Moraes e João Paulo Coutinho. Eles foram os que disseram, não, bicho, a gente vai confiar em você e vai dar certo o seu trabalho. E no ano seguinte, João Paulo foi campeão Norte-Nordeste, finalista de brasileiro, Gisele foi campeã de Júbis, Jogos Universitários Brasileiro. Enfim, Gisele está treinando comigo já há 14 anos, estamos no 15º ano, João Paulo treinou comigo 10 anos. Então aquilo ali me deu uma sustentação muito grande. Então eles têm uma grande culpa de eu ter conseguido muita coisa nos atletas convencionais. Mas, Rodrigo, voltando um pouco para a problemática corriqueira do nosso país, mesmo diante desse pioneirismo do seu pai, de repente, com essa abordagem voltada mais para os atletas paralímpicos e diante de todas as conquistas que os nossos atletas potiguares conseguiram, inclusive nós temos uma grande referência que é o Clodoaldo, né, que foi medalhista e tal, um dos maiores medalhistas. Ele foi o primeiro grande medalhista, historicamente, e depois o Daniel Dias é que tomou o número de medalhas dele, né? E também tivemos a nível de Brasil, sim. Certo. Então, também tivemos outros grandes atletas daqui do Rio Grande do Norte que foram medalhistas paralímpicos. Mas, em termos mesmo diante dessas conquistas, mas o governo, sei lá, prefeitura, governo do estado, federal, de alguma forma fez alguma coisa em favor do esporte, digamos, para manter o apoio para esse tipo de categoria de atletas? Como eu disse, quando o meu pai começou o desporto foi em 1989.
né? Foi o primeiro atleta nosso a viajar representando o país, foi para o Pan-Americano em Caracas, na Venezuela, foi o atleta Gledson Soares. Então ele realmente é o marco, ele é o divisor de águas do desporto paralímpico aqui do nosso estado. Ele foi com 13 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, exatamente em 1989. Então, a partir daí, logicamente, muitas portas se abriram, mas também tiveram algumas janelas fechadas. A gente sabe que o poder público é muito complicado, né? E a gente só vale o que pesa. Enquanto você estiver ganhando, enquanto você estiver trazendo medalhas, resultados, então tem muito tapinha nas costas, muito beleza, que bom, grande trabalho e tal. Aí, depois de muito sufoco, meu pai conseguiu fazer um convênio com a Prefeitura de Natal e uma parte do Estado para que a gente conseguisse algumas, digamos, passagens aéreas. A gente não recebia salário para isso, nada disso, né? A gente conseguia um convênio e desses convênios a gente tinha que ter algo sempre em troca para que a gente conseguisse realmente viajar, enfim, manter essa equipe. Então foi muito na raça mesmo. Ele foi um cara que, hoje em dia, se olhar para trás, saber o que ele conseguiu fazer é uma coisa impressionante. Não conseguiria fazer nada sem ele. O nosso estado não sobreviveria, paralimpicamente falando, sem ele. Então, a partir de Gledson e a partir dele começou a surgir outros grandes atletas, como Gênesis. Gênesis participou de 5 Paralimpíadas, Adriano Galvão de 4, Adriano Gomes de 5, Gledson de 5, Clodoaldo, se não me engano, foram 4 ou 5, Edênia vai para a 4ª Paralimpíada, né, a 5ª, Joana Jaciara vai para a 3ª. Então, assim, a gente sempre foi uma referência muito grande nessa área. Então, foi mais um dos motivos que eu fiquei muito preocupado quando fui para os convencionais, né? Mas, graças a Deus, assim, dentro das possibilidades, o Estado e o município ajudaram. Faltava sempre muita coisa, ainda falta muita coisa, mas a gente tinha um certo apoio, digamos assim, de conseguir algumas situações. Porque a gente sabe a importância que a natação tem, não só para o atleta convencional, digamos, aquele que tem todos os seus membros e tal, toda a coordenação motora disponível ali, mas a gente sabe o quanto a natação também é importante para as atividades de um atleta paralímpico. E, de repente, diante dessas conquistas, né, a gente podia até esperar, diante do próprio momento de hoje, mesmo, poxa, 20 anos depois, 2020 agora que a gente já está, e a gente sabe que a nossa classe política é uma coisa meio, assim, zero à esquerda, né, para não dizer de outra forma. Em termos... A gente não tem política pública de esporte, né? Esse é o grande problema. Isso não é só a nível de Rio Grande do Norte, do Brasil de modo geral. A gente no Nordeste sente mais do que isso. Então, assim, vou até responder, entre aspas, a pergunta de Galega sobre o Marco Macedo. Primeiro que é uma emoção grande você ter um atleta na seleção. O Sérgio está aqui, espero que esteja participando ainda também. Ele passou por isso também com o Edivaldo Valério, e Edivaldo ainda conseguiu a medalha, quer dizer, sempre... A gente do Nordeste, né, é muito mal vista muitas vezes. Hoje melhorou muito, mas se você pegar isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era mais complicado. E a gente sentiu muito isso na pele quando viajava com os para-atletas para as competições que eram fora do nosso estado, da nossa região, né? E com o tempo foi melhorando. Então, assim, para aqueles atletas que ficam na ponta da pirâmide, ainda é menos complicado, né? Você tem patrocínio, você tem viagens bancadas, você tem sempre treinamento, você viaja para fora do Brasil e tal, é diferente. Mas, tirando a ponta da pirâmide para baixo, é muito complicado, né? A base em si da pirâmide, que são as escolas, que são os clubes, que são aquelas pessoas que trabalham mesmo com o dia a dia, com a massificação do esporte para que você chegue naquela ponta da pirâmide, é muito complicado. Pois é, infelizmente. E aí, inclusive, serve de reflexão para o pessoal, né? Que a gente sabe que está em época política e a gente precisa saber, de alguma forma, valorizar o nosso voto, né? Para que justamente não fique só na promessa de fazer alguma coisa pelo esporte. De repente, os atletas paralímpicos conquistam medalhas, destaque, e nós temos hoje um campeão mundial de natação, que é o Marcos Macedo, e a gente vê o quanto ainda é uma coisa meio decepcionante da parte do poder público não saber investir no nosso esporte. O Arnaldo, Rodrigo, ele está aqui conosco, tem também o Rômulo Jordão, o Gisele também está conosco online, e o Arnaldo perguntou aqui, vale a pena investir na natação?
Diante dessa circunstância, vale a pena investir na natação? Vale a pena investir em esporte, cara. Independente de se é natação ou não. No nosso caso, logicamente, vamos torcer para que seja natação, porque é o nosso esporte, né? É no qual a gente trabalha. Mas o esporte, de modo geral, vale muito a pena. Né? A gente tem já viu muitas reportagens, já viu grandes países que investem no esporte como educação. O que acontece com essas crianças quando se tornam adolescentes, jovens e adultos, né? Com o esporte você tira essas pessoas dessa, digamos assim, não vou usar uma palavra muito forte, mas faz com que essas crianças comecem a pensar em algo positivo, em algo bom, né, que o esporte pode proporcionar, e que quando essas crianças não estão no esporte, se desvia para muitos outros caminhos que a gente sabe aqui, que não adianta nem citar, infelizmente. Então, assim, o esporte vale a pena investir em tudo, independente do que seja. Se puder investir mais na natação, que é o nosso esporte, melhor, né? Com certeza. A Galega está perguntando aqui, está mencionando que você, inclusive, diante dos registros que ela mesma está ali acompanhando na beira da piscina, os resultados, como você se sente sendo o técnico com o maior número de recordistas? Caramba, assim, como eu disse, eu consegui muito mais coisas do que eu pensava. Eu nunca imaginei chegar a esse ponto de ter, né? Agora, assim, foi como eu disse, eu me preparei, eu fui galgando, meu primeiro atleta a gente conseguiu, vamos chegar no Norte-Nordeste, vamos medalhar, depois vamos tentar ganhar o Norte-Nordeste, né? Sem contar, logicamente, primeiro as nossas competições locais, né? De recordes, de maior número de medalhas, depois vamos pensar em Norte-Nordeste, vamos crescendo passo a passo, depois vamos tentar pegar uma final do brasileiro, quando pegar uma final do brasileiro vamos tentar brigar por medalhas, e aí sim, então a gente vai galgando passo a passo, nada de correr demais, né? Botar os bois na frente do carro, como a gente tem mania de dizer isso. Mas eu me sinto, poxa, eu fiz até um comentário no Instagram aqui da academia, né, sobre esses recordes. Como eu disse, Papai do Céu foi muito bom comigo e eu tive muita sorte de tê-los por perto, e hoje 99% deles atletas são meus amigos, a gente ainda convive, se fala. Então, assim, quando o curso saiu com aquela reportagem que Galega nos presenteou com isso, é extremamente gratificante. Quando você olhar para trás, como eu dizia muito, foi muito suco de cloro e muita contagem de azulejo para conseguir isso. E eles têm muita culpa também, no bom sentido, porque eles acreditaram no trabalho. Né? A gente propunha, né, treinos assim, treinos assados. Nós treinamos muitos domingos. Quantos domingos eu fui treinar com o Marco Macedo, com o João Paulo, com o Joeline, com o Gisele, quantos feriados, inclusive segunda-feira é feriado, eu vou dar treino. Os alunos do Noel de Ramalho estão de parabéns, porque a grande maioria vai e já confirmou que vai participar. Então, isso mostra o comprometimento, isso faz uma diferença tremenda mais à frente. Né? E não só na natação, na vida de cada um, né? O comprometimento é muito importante. Então, assim, esses atletas estão de parabéns. E tem recordes ali que você olhar você parar para pensar que, puxa vida, como é que esse cara conseguiu nadar para isso aí, cara? Entendeu? Então, você pegar um Marco Macedo, um Ney Lima, né, que foi o último campeão brasileiro, depois de 12 anos que o estado não conseguia ter atletas, graças a Deus o Rio Grande do Norte voltou, e foi uma safra muito boa, porque a gente teve, no mesmo ano, teve o rapaz da Bahia, né, que foi campeão brasileiro também nos 50 ou nos 100 livres, não me lembro. No ano seguinte, Ney continuou sendo campeão brasileiro, ele medalhou também, já veio a menina de Recife, a Beatriz, ganhou também medalha brasileira. Então, assim, o Nordeste voltou a se destacar, que isso é muito bom, isso é impressionante. E teve um menino da Paraíba também, da R4, A4, que foi medalhista no Costa de Infantil. Então, assim, o Rio Grande do Norte voltou a teve outro menino aqui em Natal também que foi medalhista, que é o Matheus, se eu não me engano, é Matheus. Então, assim, isso mostra que o Nordeste em si, a gente tem bons atletas. Para mim, o grande problema hoje dessa escassez de medalha é a massificação do modo geral. Hoje a adolescência está muito difícil de treinar. Questão dos estudos, né? As escolas hoje têm aula de manhã, tarde e noite, provas aos sábados, simulados. Então, esses meninos são pressionados desde muito cedo, e com isso o esporte vai ficando cada vez mais de lado. Então, infelizmente, a gente tem que tentar correr contra o tempo e contra tudo e contra todos, né? A gente também tem em Natal, propriamente dito, um problema de nossos clubes serem escolas. É diferente de uma criança, de um adolescente sair de casa para treinar no clube, sair de casa para treinar dentro de uma escola.
A gente sabe que é diferente, o pensamento é outro, a cabeça é outra, a exigência, né, o treino intensivo é diferente. Apesar de eu, graças a Deus, não posso reclamar das duas escolas particulares que eu trabalhei, que foi o CEI e agora no Noel Ramalho. Não tem esse problema, os alunos realmente são bem comprometidos, como eu falei, mas assim, talvez eu seja um pouco diferente nesse sentido desses atletas, não que eu seja melhor ou pior técnico que os outros daqui do Natal, nunca me achei, nem me acho, nem tenho esse interesse, mas esse comprometimento dos alunos faz uma diferença muito grande. Beleza. Rodrigo, antes da gente poder entrar mais nos méritos individuais de seus atletas, me diga uma coisa, já continuando esse raciocínio seu, talento esportivo, talento para natação, em qualquer outra modalidade também, especificamente para a nossa modalidade, mas talento existe, é aquela coisa que o Michael Phelps nasceu, ou qualquer um pode se tornar um César Cielo? Basta treinar. Rapaz, é interessante essa pergunta. Não sei se eu vou agradar com minha resposta, mas enfim, é uma opinião, então, como eu respeito a opinião dos outros também. Eu acho que talento existe e você consegue lapidar. Não é todo mundo que treina que vai chegar a um César Cielo, mas em compensação tem muita gente que é esforçada demais, se dedica demais e às vezes consegue chegar lá com muito menos talento que outros. Então o esforço, a dedicação faz uma diferença tremenda. Então eu já tive grandes atletas com talento enorme, mas não gostavam de treinar, e tinha tive atletas que não tinham tanto talento, mas treinava feito um louco. E os caras, muitas vezes, de propósito, eu colocava na mesma raia todos os dois. E vamos ver o que vai acontecer mais à frente. E eu achava óbvio quando os dois nadavam as mesmas provas. Para mostrar que o cara que está esforçando, uma hora, só o talento não vai. Só o talento não vai compensar. É o que acontece muito, já voltando para o nosso estado, com o nosso Mirim Petins. O próprio desenvolvimento, ele vai fazer com que ele melhore. Lógico, o trabalho do técnico é importante, as orientações, o treino específico para a idade, as especificidades de cada um. Então, eles quando chegam no infantil, eles muitas vezes não conseguem ainda continuar, porque o seu desenvolvimento já começa a não ser tão rápido, então ele vai ter que treinar mais. E esse treinar mais, às vezes ele não está acostumado, porque no Mirim Petins ele treinava muito menos, que é o normal também, lógico, mas ele não foi preparado para, quando chegar no infantil, aprender a treinar mais. Então é um grande problema nosso aqui, de modo geral, e eu me incluo nisso, lógico, porque eu trabalho no Rio Grande do Norte, Natal, preparar esses meninos do Mirim Petins, a gente tem que ensiná-los, não é só a nadar, a gente tem que ensiná-los a treinar. Eles têm que saber treinar. Quem não sabe treinar, não adianta você treinar 1000 metros ou 10 mil, não vai fazer diferença, a pessoa não sabe treinar. Então esse é o grande problema que eu vejo na natação do estado, pelo que a gente acompanha nesses últimos anos. Isso eu já fui técnico da seleção do estado, nos últimos 4 ou 5 anos eu tive a oportunidade, o Galega me presenteou sendo técnico do estado, em competições norte-nordeste, e a gente vê muito essa diferença. Sempre falta algo mais, tem alguma coisa diferente que nos faz, às vezes, ficar em terceiro lugar, que poderia ficar em primeiro. Por causa dessa... Os atletas não se conhecem nadando, os atletas não se conhecem treinando. E isso faz uma falta diferente, tremenda. Se você me perguntar por que Marco Macedo chegou onde chegou, por que Ney Filho chegou onde chegou, Gisele, esses grandes atletas, porque eles sabiam treinar. Eles sempre souberam treinar. Isso, pra gente que é técnico, é muito importante, porque você vai sugando o cara até aquele limite, porque você vai conhecendo ele. E ele vai dando resposta para você, porque ele sabe treinar. Então, isso é muito importante. Então, eu digo muito para meus alunos, quando eu viajo com eles para a seleção do estado, e quando os que treinam comigo diariamente, tem que aprender a treinar. Tem que aprender a treinar. Você tem que saber, você tem que se conhecer na dança, tem que aprender a sofrer, tem que aprender a lidar com cansaço e assim por diante. Muito bem. Eu fiz esse comentário porque às vezes a gente pode confundir sorte com trabalho, com resultado de trabalho, né? Pode acontecer do técnico ter tido a sorte de ter aquele atleta, ele chegou na equipe, fez a inscrição para fazer natação naquela escolinha e de repente desenvolveu. O técnico teve a sorte de ter pego aquele atleta, mas às vezes o atleta não sabia que ele tinha talento, né? E foi preciso o técnico sugar de dentro o que é que ele precisa descobrir.
É verdade, não tenha dúvida. E isso influencia muito, porque às vezes a pessoa, mas o cara pegou atleta formado, já pegou atleta feito. Às vezes é muito mais difícil o cara feito, porque já chegou num nível tão bom que para você manter aquilo ali é muito mais complicado do que o cara que já vem na crescente, entendeu? Então acontece isso também. E eram duas perguntas interessantes aí, a de Rodrigo Vilar que passou, daqui a pouco você olha aí, Franco, eu vou responder essa agora de Joãozinho. O trabalho de formação bem feito tem influência no descobrimento de bons atletas, sem dúvida, Joãozinho. E você é um cara que sempre gostou de trabalhar com a base, é um cara que tem um olho clínico fenomenal, e assim, meus resultados como atleta, você foi de uma influência tremenda. E vou ressaltar aqui mais uma vez, Marco Macedo treinou conosco lá durante 6 anos, mas ele passou o dobro de tempo treinando com o Joãozinho. Então, quando o Marco Macedo foi campeão por categorias de base infantil, juvenil e júnior, depende, todos os métodos e os treinos foi de João Cruz. Joãozinho, ele é o grande responsável pela base bem feita de Marco Macedo, na qual eu só fiz dar continuidade. O Rodrigo, o seu xará, Rodrigo Vilar. Xará, eu acho que é xará ao quadrado, né? Porque é Rodrigo Vilar, quadrado. Ele é Rodrigo Vilar de Freitas, eu sou Vilar de Queiroz. Ele é um ano mais velho que eu, mas nadamos junto muito tempo, viajamos muito pela seleção do estado há 30 anos atrás, mais ou menos. Bem, o seu xará, ele também faz uma pergunta aqui curiosa sobre o Master. Master treinando junto com o federado atrapalha, é diferente ou contribui? Tá cortando, eu não consegui escutar, cortou. Master, o Rodrigo pergunta assim, Master treinando com o federado, atrapalha, é diferente ou contribui? Cara, no meu caso, foi perfeito. Assim, a gente conseguiu incluir o Master junto com os treinos do pessoal da equipe Noel Ramalho, já vindo da outra escola também, e eles sempre me ajudaram muito porque eles servem de espelho, né, para os mais novos. Os caras lá com a idade dos pais dos meninos e treinando firme, treinando forte, e ajuda e dá uma bronca no bom sentido, pega no pé do outro, né, ajuda numa tirada de tempo e né, dá aquela motivação e tal. Assim, eu nunca tive problema do meu Master treinar com os alunos de idade de base, muito pelo contrário, eles me ajudam demais e eu, assim, peço que eles continuem treinando comigo nesse mesmo horário para me ajudar sempre. Beleza. Então, Rodrigo, voltando agora mais para aquela parte subjetivamente individual e falando propriamente dos seus atletas, a gente sabe que a Gisele Simplício, não é isso? Ela tem uma grande contribuição, principalmente na natação feminina aqui no estado. Eu acho que Gisele, eu havia competido já na minha época, até a minha idade, a minha categoria também. Eu via ela fazia um tempão bem mais baixo do que eu no 400, se não me engano, ela tinha sido a primeira a fazer abaixo de 5 minutos. E no 800 também. Cortou. Não escutei agora a pergunta. Cortou um pouquinho. Eu estava comentando sobre Gisele Simplício como grande referência na nossa natação feminina e da forma como ela se dedicou durante todos esses anos, aquela paixão que ela tem pelo esporte e o quanto a gente poderia esperar das próximas atletas do nosso feminino no nosso estado aqui, se espelhando no exemplo dela. Cara, era bom que cada clube, cada escola tivesse uma Gisele treinando. Como eu disse, você precisa de sorte também para ter os atletas em determinadas situações. Eu tenho quase certeza absoluta que ela é a maior atleta feminina do nosso estado, de todos os tempos. A gente tem que ser justo com as coisas que acontecem. Ela também foi treinada durante muitos anos por TEDA, então quando ela foi campeã brasileira de categoria de base, era treinada por ele, então a gente tem que ressaltar bem isso, tem que ser lembrado. Ele é um cara que também passou uma época aqui com grandes atletas mesmo. Então, assim, eu espero que ela sirva de inspiração, e ela me ajudou muito nas minhas últimas grandes atletas, né, que foi Joeline, né, depois eu tive agora mais recentemente, Júlia Mauá. Então, Gisele era uma pessoa que sempre ajudou muito, sempre cobrou dentro das possibilidades, né, ajudou demais, e assim, eu espero que essas meninas consigam
se espelhar e ver o quanto ela treina comigo há 14 anos, treina todos os dias, treina muito bem, não falta, é disciplinada, é uma pessoa incrível que hoje já tem um lugar garantido no meu coração. Porque, justamente, comentando aqui, dessas viagens que eu fazia há algum tempo, no Master, uma vez um dos colegas comentou, o pessoal de fora, a Gisele está comentando aqui, obrigado a Franklin Rodrigo pelo reconhecimento, estamos juntos, Rodrigo ajudando as gerações menores. Muito bem. Valeu, Jim, beijão. Então, numa dessas viagens que eu tinha feito, alguns anos atrás aí no Master, e alguém comentou, poxa, é incrível como é o ciclo da natação, né? A gente vai até os 18 anos, aí depois tem um salto, praticamente de 7 anos, aos 25, lá para os 30 anos que a gente volta para o Master. Mas por que isso? Aí falava sobre, principalmente, quer dizer, a pessoa levou para o lado... Pronto, a internet está caindo, pronto. Está cortando? Certo. A pessoa comentando um pouco assim sobre a natação feminina, não só naquela localidade, mas também a nível de Brasil, quanto às vezes as garotas quando chegavam aos 18 anos, aí já começavam a namorar, ou se casavam, desistiam do esporte, a maioria delas ou ia para a faculdade, né? Então ficava aquela coisa meio oca, né, nessa fase de idade depois dos 18 anos, 18, 20 anos. Então, só o masculino que se dedicava mais e você via mais as categorias masculinas no Master ter, inclusive, mais resultados, né? Então, a gente realmente vê que essa é a realidade da natação feminina. E, de repente, Gisele é uma grande referência, um grande exemplo para essas garotas que estão aí surgindo, né, para que elas também não... chegou numa fase, eu vou parar. Não. Realmente, você tem que se dedicar e ter referenciais para continuar apostando nos seus sonhos. Fugi um pouquinho agora a pergunta, porque caiu não consegui entender. A questão do Master, da importância dela como feminino, né? Sim, que depois dos 18 aos 20. Cara, é difícil porque é o seguinte. Eu queria que hoje as meninas deixassem de treinar aos 18 anos, né? Hoje, quando dá 13, 14, 15 anos, quase nenhuma quer treinar mais. Na verdade, elas querem participar de competição, elas querem viajar, conseguir isso para viajar, mas não tem a preocupação de fazer o caminho para que isso aconteça. No GEBS de 2 anos atrás, quando foi aqui em Natal, era eu, Gladson e Arnaldo, professor Arnaldo, nós fomos os 3 técnicos escolhidos para representar o nosso estado junto aos atletas. E numa das reuniões nós conversamos com eles exatamente isso, com os meninos. A preocupação de vocês não era representar o estado, não era melhorar nos GEBs, era exatamente vocês estarem juntos um com o outro. A preocupação de vocês era conseguir a vaga para poder dormir no quarto com fulano de tal, as 3 meninas, os meninos estarem acordando cedo, tomando café, resenhando. Então, a competição era uma consequência, e era para ser o contrário. A competição ser o principal, porque eles estavam ali representando o nosso estado e houve investimento para isso, e essas outras coisas serem a consequência. Entendeu? Então, a mentalidade daqui do nosso estado ainda precisa melhorar muito em relação a isso, né? Porque não tem condições de você fazer um treinamento, uma montagem de programa, ser tudo cumprido direitinho, e você ir para a competição onde 80%, 90% dos atletas não vão melhorar. Então, tem uma coisa errada. Entendeu? Então, eles têm que botar isso na cabeça, que GEBs, Norte, Nordeste, quando você sai para representar o seu estado, quando você sai para representar a sua cidade, a responsabilidade aumenta. Se você acha que não tem condições nem tem responsabilidade para isso, não vá. Entendeu? Porque o nível de exigência tem que ser maior. Então, mais uma vez, voltando para Ney, voltando para Gisele, para o próprio Rodrigo Vilar, para Marcos Macedo, esses caras se destacaram porque a mentalidade deles também era essa. Quanto maior a competição, mais eu vou treinar, mais eu vou melhorar e mais eu vou querer bater de frente com os outros caras. Entendeu? Então tem que ser assim. Mas é o que eu estou dizendo, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Tem atleta que vai chegar para mim, como já disse, professor, eu quero ficar só no nível de Natal mesmo, treinar 3 vezes por semana para não fazer educação física. É escolha, não tem problema. Agora, aquele cara que vai treinar todos os dias e chegar no final, não quero melhorar, eu quero, então, cara, acho que ele não está no canto certo. Mas é a opinião de cada um, a gente tem que respeitar.
Então, voltando mais um pouquinho agora para o Marquinhos, o Marco Macedo, nosso grande campeão mundial, gostaria que você pudesse até, inclusive, comentar um pouco mais de ênfase sobre aquela pergunta de Galega, como é que você se sente como pessoa ter visto ali o Marquinhos batendo o índice, se não me engano, foi em dezembro foi no Open de 2015, né, que ele fez 52,17, se não me engano, 52,17. 52,17 e Henrique Martins tinha feito 52,14. A briga entre os dois para quem entrava no revezamento. Bom, e como aquele dia foi especial para você? Cara, nós assistimos numa sanduicheria aqui no Natal, né? Alguns alunos da escola que eu trabalhava na época, Galega também com o Lu, e nós assistimos ao vivo lá pelo Sport TV a prova dele, né? Teve o lado bom, o lado ruim que ele não melhorou o tempo, mas teve o lado bom que ninguém conseguiu o índice, então ele só fez carimbar, né? Eu passei 5 minutos conversando com o pessoal, naquela euforia, alegria e tal. Teve uma televisão que entrevistou lá, eu até fiz questão de botar a Galega para falar, eu ainda estava desnorteado um pouquinho e fui pro meu carro, porque eu tinha que dar aula lá no SESI, né, pela escola que eu trabalhava, que era o SEI. Então, dentro do carro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu pai, dizer que nós tínhamos conseguido mais uma vez botar algum atleta no topo máximo, e comecei a chorar muito. Chorei o percurso todo dessa sanduicheria até o SESI. E a ficha foi caindo aos poucos, né, e tal, mesmo que já tinha tido a emoção do Mundial 2014, do melhor tempo do Brasil em piscina curta, né, enfim, essas coisas todas. E, assim, quando eu fui para a Olimpíada com ele, participando da semana de treinamento lá em São Paulo, junto com todos os atletas da seleção, e quando eu entrei no Rio de Janeiro, cara, que vi tudo aquilo, e, assim, do dever cumprido, e principalmente por ele é um cara para ser estudado. O cara que dorme 4 horas por noite, o cara que dá plantão, o cara que treina como ele treina, nunca negou fogo, nunca pediu para sair mais cedo, nunca pediu para mudar uma série, nunca pediu para deixar de fazer nada, tá certo? Então, assim, eu só queria agradecer a ele, e o engraçado é que quando ele foi treinar comigo, finalzinho de 2012, começo de 2013, ele procurou o Gisele, né? Eu disse, olha, Marquinhos, faz o seguinte, tu continua com teus treinos e eu aplico, eu ajudo nas séries e tal, você vem no horário que meus alunos já treinam aqui. E eles, não, se for para fazer isso, eu treino só. Eu queria que eu vi você dando treino para Gisele, para João Paulo, para Joeline, para Lucas Maciel, que foi outro campeão brasileiro estudantil, né? Foi campeão sul-americano aqui em Natal também, estudantil, menino extraordinário. Ex-atleta de Joãozinho também. Eu disse, não, cara, eu não quero dar, eu não acho que eu tenho condições de dar um treino no cara aqui, porra, cara. Né? Isso aí foi atleta campeão mundial, ou quer dizer, você, né, campeão brasileiro absoluto, você tem o índice de Olimpíada. Aí ele fez, não, bicho, dá certo, vamos, aí com 6 meses ele foi pro campeonato brasileiro, não ganhou, acho que ficou em 4º lugar, se não me engano, quer dizer, aquilo ali pra mim foi um balde de água fria. Aí eu disse, tá vendo, cara, eu já avisei, calma que vai dar certo. E mais 4 meses depois nós fomos para o campeonato absoluto, que foi o Open, e ele já tinha ganho o Finkel, mas nunca tinha ganho o Open. E nós ganhamos o Open, fomos campeão brasileiro, quase que batimos o recorde brasileiro. Aí pronto, então agora acho que vai dar certo. E daí as coisas continuaram e foi até onde ele chegou. Mas ele é um cara, ele merece todos os louros. O cara, como eu disse, né, passar a situação, o cara fazendo medicina, dando plantão, né, e tal, e vindo e treinando. Aí nos últimos 6 meses, quando conseguiu a vaga, realmente ele trancou a faculdade, se dedicou só aos treinos. Tivemos uma infelicidade tremenda, que ele teve 2 contusões, né, muito sérias, dentro desses 6 meses, então a gente não conseguiu o resultado que ele merecia e que ele fez por onda, né? Inclusive ele foi nadar, ele foi para Rio de Janeiro, na iminência de nem conseguir de repente competir as Olimpíadas pelo problema de saúde tão grave que ele teve. Mas graças a Deus competiu, não fez o tempo desejado, porque é impossível, a pessoa estando debilitada, não tem como se nadar o seu melhor, mas deu certo, representou muito bem o país e ele é merecedor de tudo isso mesmo, é um cara extraordinário. Mas, Rodrigo, uma curiosidade, então, devido a essa lesão que ele sofreu, ele realmente acabou aumentando o tempo, mais de 1 segundo a gente observou, mas, de repente, de alguma forma, ele comentou com você sobre alguma possibilidade de repente,
4 anos depois, agora, 2000, ele pudesse lutar de novo por uma vaga e ir para Tóquio? Não, provavelmente não. A gente sabia que era praticamente a última, não que ele não tivesse condições de em 2020. Mas pela questão da faculdade, ele não poderia trancar de novo, né? Já tinham trancado 2 vezes. E você não pode jogar um curso de medicina para fora, né? Então ele tinha que terminar esse curso e tinha que se envolver com a residência, como ele está hoje, está em São Paulo, graças a Deus, muito bem. Teve aqui em Natal, semana passada passou 10 dias, foi nos ver lá no treino, nadou um pouquinho com a gente lá, nos presenteou e presenteou nossos alunos com 2 dias de braçada lá. Então, assim, a gente sabia que era muito difícil, a gente até achava que 2018 ia ter um campeonato mundial, se não me engano, que ele não poderia chegar, mas já apertou muito. Depois que ele voltou, teve que... Para você ver como ele é tão diferente, que ele praticamente ainda conseguiu se formar com quase a turma dele, que ele tinha trancado a faculdade. O cara é fora do normal mesmo. A Gisele está comentando aqui, a Gisele. Teremos um grande psiquiatra daqui a alguns anos, né? Então ele está se especializando na psiquiatria? Se ele for 1/3 do que ele foi como narrador, como pessoa, médico, vai melhorar muita gente. Com certeza a grande conquista dele é inspiração para muitos atletas que estão surgindo aí, né? Cara, o Galega fez uma homenagem a ele, desculpa, Franco, só interrompendo um pouquinho. O Galega fez uma homenagem a ele em 2014, em dezembro, naquela entrega dos melhores do ano. Ele chegou 2 dias antes dessa entrega. E o Galega fez uma homenagem a ele e a mim também. E por essa conquista do Campeonato Mundial de Piscina Curta, né? Ele foi medalhista de ouro naquele revezamento e foi o 5º melhor atleta do mundo na piscina curta no 100 borboleta. Não é pouca coisa, né? Você ser o 5º do mundo. Ele perdeu para algumas pessoas, assim, tipo Royal Lott, né? Michael Phelps, uns carinhas muito tranquilos, assim. Ele perdeu apenas para esses caras, né? Então, assim, dentro dessas conquistas que o Galega o presenteou, eu disse naquele dia lá que as pessoas do Rio Grande do Norte poderiam aproveitar muito mais ele, cara. De pedir para treinar, de chamar para ir para o clube dele. Marquinhos vem treinar com a gente aqui no sábado, vou marcar um treino diferente, vou fazer isso, aquilo, outro, vou tal. Eu aproveitei muito ele com meus alunos, cara. Apesar dele ser meu atleta. Então, assim, quando as séries eram difíceis, quando eu precisava fazer uma tirada de tempo, quando eu tinha uma competição importante que meu aluno estava com a cabeça baixa, eu pedia que ele fosse à competição. A presença dele no estadual, meus alunos já melhoravam. Mesmo que não estivesse treinando bem. Bastava ele ir lá para vê-los nadar. Então eu usei a psiquiatria, digamos, a parte psicológica, digamos assim, dele, só com a presença dele. Então eu acho que muitos outros atletas perderam uma grande chance, nesses últimos 6, 8 anos que ele estava andando aqui, de poder fazer isso. Entendeu? Eu acho que na verdade não foi nem uma perda de chance, foi um desperdício, podendo ter feito isso com um cara que é o maior atleta de natação do nosso estado de todos os tempos, e a gente sabe que, infelizmente, vai demorar a chegar um igual a ele de novo. Muito bem. Rodrigo, uma outra curiosidade. Bem, diante do que o Marquinhos conseguiu, inclusive ele era nadador de costa, né? De repente mudou do costa para o borboleta. A gente tentou, eu, Galega, tentamos conversar com ele para ver se a gente conseguia uma live. E a gente sabe que é complicado realmente dentro dos compromissos que ele deve assumir, inclusive. Mas a gente gostaria de ter a particularidade de perguntar diretamente a ele, mas você como técnico, enfim, sabemos do quanto a importância que Marquinhos representa para a nossa natação. E o Ney, você também treinou o Ney, ele se tornou o primeiro nosso grande atleta a baixar de 1 minuto nos 100 costas, e não só nos 100 costas, nos 200 costas, ele fez um tempo melhor do que eu no 200 livre, 200 costas, se tornou também um grande atleta. Aqui, não estou escutando. E o Ney, estou falando do Ney, no Costas. Está escutando normal? Não, agora voltou, estou escutando. Eu estava falando do Ney, como ele havia também se tornado uma grande referência ao se tornar o primeiro potiguar a baixar de 1 minuto nos 100 costas. E o Marquinhos foi nadador de costas, né? De repente, a gente gostaria de ter tido o privilégio, de repente, dependendo da situação, a gente pergunta.
a ele, o que é que teria feito ele mudar do Costa para o Borboleta? Cara, é engraçado essa pergunta é bem legal. Eu acho que o Joãozinho tem muita culpa disso, né? Porque quando ele mudou pro Borboleta, ele já treinava com o Joãozinho ainda. Então, assim, a gente precisa saber o motivo assim. Mas eu acho que ele voltou a treinar, não, eu acho que ele parou um pouco, porque quando comecei a treiná-lo, ele já nadava Borboleta, né? Ele já não nadava mais o Costa. Então, assim, já peguei ele como nadador de Borboleta, na verdade. Ele conseguiu muita coisa. Ele foi campeão brasileiro a primeira vez nadando Costa, né? Acho que, se não me engano, infantil 1 ou foi infantil 2, se me falha a memória. Então, ele conseguiu. Quando ele mudou o estilo, foi muito mais pela característica de não estar melhorando em um, e ele viu que começou a render em outro. Quer dizer, até isso é o diferencial, porque um cara que nada Costa a vida toda, depois ser campeão brasileiro e mundial em Borboleta, normalmente é difícil encontrar um negócio desse. Em relação aos atletas nadador de costas abaixo de 1 minuto, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, eu acho que só teve ele e Ney Filho. Guilherme Passe nadou para 1,00, João Paulo Coutinho bateu um recorde do Gênesis também para 1,00 de costas. Não me lembro de ter outro atleta do nosso estado abaixo disso aí. Ney Filho, quando foi campeão brasileiro no segundo semestre, nadou para 58 alto, 58,95, se não me engano. Bem, Rodrigo, para que a gente pudesse ter outros grandes atletas na continuidade do que significa o Marco Macedo para a gente poder ter grandes outros atletas, o que seria necessário em relação ao exemplo que o Marquinho representa? Seria necessário ganância ou ambição? A gente acha que a ganância normalmente pesa um pouquinho como é muito pejorativo, às vezes, né? A gente acha que é a parte negativa. Eu já olhando pelo lado de técnico, eu acho que você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a ganância de querer melhorar, você tem que ter a ambição de querer ser o melhor, né? Agora, nunca pulando etapas, né? Você tem que galgar, eu quero ser melhor, o que é que eu preciso fazer para ser melhor? Eu tenho que treinar, eu tenho que me especificar, eu tenho que ter uma nutrição boa, eu tenho que fazer trabalho fora d'água, eu tenho que ter a cabeça boa, eu preciso competir várias vezes, eu preciso aprender a treinar, eu preciso aprender a perder, eu preciso aprender a melhorar, né? E galgando, primeiro eu quero do estado eu quero ir para o Norte-Nordeste para o brasileiro, e seguindo, eu não posso treinar e pensar como atleta de Natal, a nível de Natal, e querer ser campeão brasileiro, não vai chegar nunca, por mais que você tenha ambição e ganância. Então, acho que é muito importante você ter as duas coisas, principalmente quando você consegue, você sabe que você tem um talento, você sabe que você tem aquele dom, mas você sabe que precisa treinar. Então, se você souber que precisa treinar, e que você vai saber treinar, que você está disposto a sofrer na piscina, como eu digo muito, você já está um passo à frente de muita gente. Pois bem. Rodrigo, nós estamos praticamente nos minutos finais, nos 44 minutos do segundo tempo, e a gente gostaria de concluir a live já agradecendo a sua participação, a sua disponibilidade para contribuir conosco esta noite aqui. Gostaria de que você pudesse concluir falando basicamente sobre essa problemática que a gente está enfrentando em relação à pandemia e o que esperar da nossa natação a partir de então, quais são as expectativas para a gente retomar as nossas competições. De repente, dias 12, 13, a gente vai ter esse festival que a federação está promovendo, não é isso? Isso, a gente vai ter dia 7 agora, pela de tempo, que foi uma ideia boa dos técnicos, onde, né, a federação aceitou de bom pronto e conseguiu realizar isso aí, vai ser muito legal, acho que já vai dar uma quebrada de gelo, como o Galego falou. E, assim, o pós-pandemia, cara, a gente vinha muito bem, e eu acredito que o estado, de modo geral, os atletas estavam treinando bem, eles estavam com uma expectativa muito grande na primeira competição, e a pandemia chegou 3 dias antes, né? Dia 18, nós paramos, a competição ia ser dia 21 de março. Então, assim, eu me animei muito, porque a minha equipe, 92%, 95% da equipe está toda treinando, né? Então, eles são merecedores desses louros também, e tenho que agradecer demais a equipe Nós Ramalho, a todos eles. E eu digo muito que nós somos uma engrenagem, né? Quando uma parte da engrenagem não funciona, as coisas tendem a não girar bem, né? Essa engrenagem parte da direção da escola, através de Lucília, na coordenação, que é Flavinha, aí Rodrigo como técnico, os pais, os atletas, né? Até o cara que vai abrir a piscina pra gente, o cara que limpa e tal. Então, essa engrenagem funcionando bem, a tendência é que as coisas consigam funcionar legal.
Então, assim, eu estou muito esperançoso com essa pós-pandemia. A gente conversou muito essa semana com os atletas para que eles usem esse dia 7 como uma tomada de tempo mesmo, sem muita cobrança, mas que bota a cabeça para funcionar e que eles consigam ver onde errou, não errou, onde pode melhorar para o dia 12. Alguns vão viajar entre esse período para diminuir petis e o outro pessoal mais velho. Mas, enfim, eu estou muito esperançoso com essa pós-pandemia, espero que acabe, que essa vacina chegue logo e que não tenha mais nenhum problema para parar tudo novamente. Eu sei que seria uma catástrofe em todos os sentidos. Então, estou esperançoso, eu acho que em 2021 a gente vai colher bons frutos e eu espero que a natação do Rio Grande do Norte cresça sempre. Falando em relação ao de Ramalho, os meninos estão muito animados, estão muito felizes de ter voltado, estão treinando bem. Como eu disse, segunda-feira é feriado, os caras vão nadar lá, vai ter essa tomada de tempo dia 7 e eles estão empolgados. E a gente conversa muito, dizendo que a natação, a técnica e atleta é uma vida de mão dupla, né? Eu tenho que me esforçar quando eles estão se esforçando. E se eles estiverem se esforçando, é obrigação minha ter que dar um bom treino. Então, essa via de mão dupla está funcionando muito bem, com os pais apoiando, né, sendo pais mesmo, em todos os sentidos, no sentido mesmo da palavra, né, a direção da escola, a coordenação, enfim, a gente está muito bem. Espero que essa pandemia tenha trazido algumas lições, que eu acho que não foi tudo tão ruim, a grande maioria realmente foi um problema muito sério essa pandemia, né, trouxe problemas seríssimos, mas você parar para pensar, você consegue ter alguma coisa de bom também nisso aí. E vamos torcer, cara, torcer que as coisas deem certo, e dia 7 estamos aí, começando de novo a brincar de nadar. Pois bem, pessoal, a gente agradece aí a participação do nosso grande técnico, Rodrigo Vilar, que contribuiu com essa noite com sua disponibilidade aqui, toda a sua carga, sua experiência. E um técnico jovem que formou grandes atletas, inclusive medalhistas brasileiros e mundiais. Então, a gente conta com a participação de todos na próxima live. Geralmente, a gente programava cada sexta-feira e, alternadamente, quando não, eu, a Galega, que estamos aqui mediando as lives, né? Então, a gente agradece a todos a participação e, com vocês, as palavras finais do Rodrigo. Boa noite a todos. E, Rodrigo, obrigado aí pela participação. Grande contribuição que você deu para a gente aqui. Cara, eu que tenho que agradecer, e como eu disse no começo da live, o que foi em prol da natação do nosso estado, nossa cidade, pode contar comigo. Agradecer a você e a Galega pelo convite, estou disposto aí sempre que precisar, às pessoas que perguntaram, aos que entraram aqui, muito obrigado mesmo e tamo junto, se precisar, pode contar com o Rodrigo. Então, valeu galera, boa noite a todos.